Olá, jovens! Olha eu aqui de novo com vocês para mais uma aula de física, porque a física, como nós vimos na aula passada, a física é massa, certo? E hoje nós vamos fazer revisão. Vamos começar? Então, olha lá, revisão de conteúdo da segunda lei de Newton, que nós falamos do princípio fundamental da dinâmica, não foi isso? Então, lá na segunda lei de Newton, nós vimos o quê? Que força e aceleração são grandezas vetoriais, ou seja, elas possuem módulo, elas possuem direção e elas possuem sentido. E é isso que eu consigo fazer para caracterizar essas duas grandezas. E lembrando o quê, pessoal? Que a massa de um objeto é necessária para eu calcular esta força que atua neste objeto, entendido? Então, nós vimos que a força resultante, ela vai ser dada por determinada direção e determinado sentido. E nós vimos também que a aceleração adquirida por este corpo, justamente por causa desta força que é aplicada, também vai estar na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Ok? Entendido isso? Nós vimos também que a expressão matemática da segunda lei de Newton, ela é dada justamente pelo produto da massa vezes a aceleração. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O que nós vimos? Força resultante, aceleração. Força resultante é a soma de todas as forças que estão atuando neste objeto, certo? Então, nós vimos exemplos que eu posso ter forças aqui, coplanares que estão atuando aqui no mesmo plano. E para calcular, por exemplo, a aceleração adquirida por este corpício aqui, nós temos que fazer a resultante. O que é a força resultante? Força resultante é justamente a soma das forças que estão atuando aí no corpo, certo? Fazendo esta resultante, eu posso calcular a aceleração simplesmente passando a massa que está multiplicando, dividindo, certo? Então, eu posso calcular a aceleração. O que nós podemos calcular também? Nós podemos calcular também a massa deste corpo. Professor, e a massa é uma grandeza vetorial? Pessoal, nós vimos que a massa não é uma grandeza vetorial. Para caracterizar a massa de um objeto, eu apenas preciso do valor e da unidade. Não foi isso que nós vimos? Com certeza. Então, para calcular, por exemplo, a massa, eu preciso da força resultante que atua neste corpo, dividido pela aceleração adquirida. Entendido isso, pessoal? Olha só. Vem aqui comigo, lembrando que a aceleração que é adquirida pelo corpo está na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante, ok? Lembrando que a aceleração é justamente o quê? A variação de velocidade pelo tempo. E esta variação de velocidade é causada pelo que mesmo? Exatamente pelas forças aplicadas. E são justamente as forças aplicadas que tiram o meu corpo lá do seu estado de inércia e faz com que esse corpo tenha uma variação de velocidade, certo? Consequentemente produzindo uma aceleração. Então vamos lá do início, pessoal. O que causa movimento? Força. Movimento é causado por força aplicada. Então você aplica força, causa movimento. Se as forças aplicadas não conseguem tirar o seu corpo do estado de equilíbrio, que é ou repouso ou velocidade constante, a gente fala que a resultante é zero. Se essas forças são capazes de tirar o corpo do estado de equilíbrio, significa que ele vai adquirir uma variação de velocidade e eu vou ter uma produção de aceleração. E para achar essa força resultante, que não é zero, nós vamos fazer o quê? A soma das forças, certo? Ou se eu tiver a massa e multiplicar por aceleração, eu também vou achar essa força resultante. Então, nós vimos que para achar força resultante, massa ou aceleração, a gente faz uma análise do exercício e vai encontrando aos poucos, ok, pessoal? E é isso que nós vamos fazer na próxima aula com resolução de exercícios, tá bom? Fiquem comigo e até mais!
Oi, pessoal, estamos de volta para a resolução de exercícios da aula passada. Nós fizemos aí, falamos da princípio fundamental da dinâmica, fizemos revisão e agora nós vamos fazer exercícios. Vamos lá? Então, olha só, atividade de sala, ok? Vamos aí tirar nossas dúvidas e resolver atividades. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Saindo aqui do forno, questão 1, e fala bem assim: sobre uma partícula P, agem 4 forças, representadas na figura abaixo. O módulo da resultante sobre a partícula é de... Opa, pessoal, olha só, então vamos contar aqui. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4 forças agindo sobre este ponto aqui, que está bem aqui, ó, aqui no meio, certo? Então, eu tenho F1 de 12 newtons, F2 de 3, F3 de 8 e F4 de 6. E eu quero calcular a resultante. Lembra lá numa aula passada que nós fizemos um exercício bem parecido? Vamos lá, eu quero calcular a resultante. A resultante, ela é um valor único, é uma força resultante. O que eu tenho que observar primeiro, pessoal? Vamos lá, eu vou observar primeiro as forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Eu tenho aqui na mesma direção F1 e F3. E eu tenho aqui na mesma direção F2 e F4. Então, eu vou começar por aí. F1 e F2, vamos fazer a resultante, que é a soma das forças. Mais uma está para a direita e a outra está para a esquerda. Sentido oposto, o que eu faço? Exatamente, subtrai. Então, vamos subtrair. Eu vou ter aqui um valor de 4 newtons. Onde é que está a resultante, se eu for representar na figura? Exatamente, está na mesma direção e no mesmo sentido da força maior. Então, olha só, está aqui a nossa resultante. Opa, deixa eu desenhar. De 3, certo? Está aqui, ó. Ok? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? A mesma coisa para 2 e para 4. Eu tenho a mesma direção, só que eu tenho sentido oposto. Então, eu vou subtrair, ok? Quanto é que eu vou ter aqui? 3 newtons, tá bom? E esses 3 newtons, eles vão estar aqui na força de maior módulo, ok? Então, se eu for representar uma figura, tá aqui, ó. F1, 3, 4 newtons. Porque a direção de F1 e o sentido, né, é maior, e ali F2, 4, 3 newtons, porque o sentido ali da força 4 é maior, né? Então, vamos lá, eu quero achar o quê? Resultante. Pessoal, agora nós vimos que esses caras não têm a mesma direção e não têm o mesmo sentido. O que nós temos que observar? O ângulo que é formado. Qual é o ângulo que é formado aqui? 90 graus, elas estão perpendiculares. Como é que eu faço? O teorema de Pitágoras. Então, vou fazer uma sombra aqui, faz uma sombrinha e está aqui a nossa resultante. Como é que eu calculo essa resultante? Força resultante é a soma das forças somadas ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, somadas. Então, eu vou ter 16 mais 9. Eu tenho que a força resultante ao quadrado é igual a 25. Esse cara, ele está quadrado, passa como raiz. Eu vou ter 25 newtons ali na raiz. E, finalmente, de resultante, eu vou ter quanto? 5 newtons, ok? E isso equivale à letra B, né? Ok, pessoal? Então, aqui nós fizemos um exemplo onde eu tenho 4 forças atuando num ponto e eu calculei a resultante. Então, primeiro, a gente faz o cálculo das que estão na mesma direção e depois das que estão em direções diferentes. Fechado? Ok? Então, vamos para o próximo. Olha o que ele fala aqui. O gráfico abaixo representa a velocidade em função do tempo de uma partícula de massa de 2 kg, ok? Que se desloca em linha reta. Então, esta partícula está em movimento retilíneo. Agora, vamos analisar quais tipos de movimentos são esses daqui, né? Vamos aqui rapidinho. Qual dos gráficos representa o melhor módulo da força resultante que atuou na partícula
5 segundos do seu movimento, ok? Então, eu quero aqui, ó, eu tenho esse gráfico aqui e eu tenho, pessoal, que fazer o quê? Calcular a resultante. Aqui de cara, o que a gente vê? Isso aqui é uma reta inclinada, certo? Então, aqui eu já posso ver que a minha velocidade é o quê? Constante. Que movimento é esse? Retilíneo uniforme. Aqui, pessoal, o que eu posso observar? Que a minha partícula está diminuindo até chegar no zero, né? Então, aqui, se eu tenho variação de velocidade, movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui, novamente, ó, eu tenho uma reta, a minha velocidade é o quê? Constante, o meu movimento é retilíneo uniforme. Então, aqui, pessoal, vai ser fácil. Daqui para cá, velocidade constante é primeira lei de Newton, certo? Quanto é que fala a força resultante aí? 0. E aqui a gente pode calcular a força resultante. Então, vamos fazer a análise direitinho. Olha só, como eu falei para vocês, entre 0 e 2 a velocidade é constante e a trajetória é reta, portanto, trata-se de movimento uniforme, equilíbrio, e a força resultante é nula. Então, nessa primeira parte é nula. Entre 2 e 4 segundos, como eu falei para vocês, o movimento é desacelerado. E a aceleração vale quanto aí? Eu vou pegar inicialmente 10 e o final vai ser quanto? 0. E o tempo aqui é 4 menos 2, certo? Quanto é que eu vou ter aí de desaceleração? 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que essa força aqui, ela foi aplicada para retardar o movimento, ok? E nesse caso aí, a força resultante vale quanto, pessoal? Vamos lá, a força resultante é massa vezes a aceleração. Se a velocidade está diminuindo, essa força aí é uma força resultante contrária ao movimento. Entendido isso? Então, eu vou ter quanto aqui? Menos 10 newton. Lembrando que este sinal, como eu falei para vocês, da mesma maneira que a aceleração, é para indicar o quê? Que esta força aplicada é no sentido oposto ao movimento e eu estou desacelerando esse corpo. Mas como esses dois carinhas aqui, aceleração e força, são grandezas vetoriais, eu falo então que o módulo da força é 10 newtons, ok? Entendido isso? Então, o que eu vou ter que procurar lá no meu gráfico? Eu vou ter que procurar um gráfico, vamos lá rapidinho, olha só. Eu tenho que procurar um gráfico que eu tenha 2 intervalos de força nula e um intervalo de força o quê? 10. Porque no primeiro e no último intervalo, a resultante das forças é 0, ok? Aqui, se eu for analisar, ó, aqui não, né, pessoal, porque no primeiro intervalo ela não é nula, aqui também não é nula, ok? Aqui também vocês podem ver que não é, e aqui também, ó, não é. Se nós formos observar aqui, então, olha só, o único gráfico que trabalha essa força nula que eu estou falando para vocês é justamente a letra A. Então, vocês podem observar aqui, ó, ela vai de 0 até 2, 10 newtons de 2 até 4 e 0, que é a resultante, até 5. Entendido isso, pessoal? Bacana, né? Ficamos com a letra A de acerto, ok? Vamos lá para mais. A aceleração adquirida por um automóvel é quanto? 1,5 metros por segundo ao quadrado. E a força resultante que age sobre ele é quanto? 3.000 newtons, ok? Com base nessas informações, analise as proposições. O que ele fala aqui, ó? A massa do automóvel é 2.000 quilogramas. Para saber se está certo ou não, nós temos que achar essa massa, né, pessoal? Ok? Para achar essa massa, eu vou justamente pegar força é massa vezes aceleração, certinho? Vou pegar essa massa aqui, deixa eu apagar para fazer melhor para vocês. Ok? Vamos aqui, olha só. Deixa eu apagar aqui, bacaninha, apaguei. Eu vou simplesmente pegar a força e dividir pela aceleração, ok? Para achar essa massa aí. Ele fala que a massa do automóvel é 4.500 newton. Pessoal, já está errado por causa de newton, né? A massa é o quê? Em quilogramas. Se o automóvel partir do repouso após 4 segundos, sua velocidade é de 6 metros por segundo. Vamos ver as outras aqui para poder calcular, tá?
Se o automóvel partir do repouso, após 2 segundos será percorrido o espaço de 1,5 metros. E se quisermos reduzir a aceleração à metade, basta dividirmos por 2 a intensidade da força aplicada. Calma aí que não é assim, né, pessoal? Então vamos ver aqui, ó. A massa do automóvel é igual a 2.000. Será? Força é massa vezes aceleração. O que eu falei para vocês? Divide a força pela aceleração e nós vamos achar o quê? A massa de 2.000, exatamente, né? Como vocês já devem ter calculado aí, ok? Essa então está correta. Na 2 ele fala que a massa do automóvel é igual a 4.500 e nós achamos na letra A que primeiro o valor é 2.000 e a unidade é em quilogramas, fechado? E a medida da massa, como eu falei para vocês, não é feita em Newton, né, gente? Então essa é falsa. Se o automóvel partir do repouso, após 4 segundos sua velocidade é 6. Será? Vamos calcular isso pela função horária da velocidade. Ele partiu do repouso, está aqui a aceleração multiplicada pelo tempo, e eu justamente acho 6 metros por segundo, então está correta. E as duas últimas, ele fala que se eu partir do repouso, 2 segundos, eu vou ter percorrido este espacinho, né? Vamos ver. Partir do repouso, então isso aqui é 0, certo? Eu vou ficar só com esse lado aqui. E eu vou achar quanto aqui? 3 metros, então essa é falsa, né, pessoal? É 3 metros e não 1,5, ok? E aqui, se quisermos reduzir a aceleração à metade, o que ele falou? Basta dividir por 2 a intensidade da força, né? Então, vamos ver aqui, ó. F e A são diretamente proporcionais, então está correta neste caso aqui, ok? Então, portanto, eu fico com quanto? 1, 3 e 4 corretas, entendeu, pessoal? Tranquilo, letra C de certo, né? Letra C de certo, ok? Vamos para mais uma? Questãozinha do Enem. Vamos lá, questão 4. Pessoal, olha só lembrando, ok? Só lembrando, a aceleração e a força são grandezas diretamente proporcionais. Uma vez que a massa é constante, certo? Então, nesse caso ali, se eu reduzir a força, eu vou reduzir a aceleração, ok? Se eu reduzir a aceleração, é porque eu estou reduzindo a força. Entendido isso? Vamos lá para o nosso último exemplo de hoje. Num jogo, após o chute de um atacante, o goleiro segurou a bola no peito, né? Na raça ali, foi no peito. A bola tinha uma massa de 0,40 gramas e alcançou o goleiro com a velocidade de quanto? 54 km por hora. Então, aqui eu já tenho a massa e aqui eu tenho a velocidade, ok? O choque durou um intervalo de 0,15 segundos. Qual a intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola? Pessoal, então aqui nós temos uma terceira lei de Newton, né? Porque a bola aplicou a força no goleiro e o peito do goleiro reagiu e aplicou uma força na bola, certo? Então aqui eu tenho o par de ação e reação. Se eu achar a intensidade que a força aplicada pela bola no peito, é a mesma coisa que eu achar o quê? A intensidade da força média que o goleiro aplicou na bola, entendido? Porque a ação e reação estão aplicadas aqui em corpos diferentes, certo? Então, vamos fazer aí, pessoal. Olha só. A velocidade inicial é quanto? É 0. Por que inicial, professora? Porque se ele estava a 54 km por hora e encontrou um obstáculo, que no caso é o peito do goleiro, qual vai ser a velocidade final dela? 0. Então, aqui eu tenho uma variação de velocidade, logo eu tenho aceleração, então eu posso encontrar a força, ela não é nula, correto? Está aqui a massa da bola e está aqui o tempo. Então, vamos calcular, pessoal, transformei a velocidade, ok? Achei aqui, ó, a aceleração, certinho? Nossa, que aceleração alta, né, pessoal? E vamos achar finalmente a força, entendido? Ou seja, primeiro para calcular a força, eu precisava da aceleração e como isso aqui é um movimento uniformemente variado, eu simplesmente utilizo a função horária, ok? Então, eu vou ter aí, letra C, 40 newtons. Fechado, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a aula também, como eu, e na próxima aula tem mais. Tchau, tchau!